Meninada, vamos estudar agora esse filósofo que estica a corda ao máximo, que é o David Hume. O David Hume é muito parecido, não assim na sua filosofia, mas na sua capacidade de ser contra-intuitivo. É muito parecido com o Nietzsche, né? O Nietzsche, que para mim é o maior dos filósofos, porque é o filósofo por natureza. Ele é verdadeiramente ele é uma encarnação da filosofia. E o David Hume, que realmente é bastante contra-intuitivo. Então vocês lembram lá que o Descartes, a estrutura da filosofia moderna que o Descartes entrega de seu pensamento é baseado na razão. Nada pode ser verdadeiro se não for justificado pela razão. Agora, o Locke, o John Locke, que também estudamos, ele já leva para o lado da sensação, do empirismo, né? O Locke não nega a razão. A razão tem sua razão de existir, tem um porquê de estar lá, cumpre uma função. Então, não é a função da busca da verdade, porque isso já será a filosofia do quarto filósofo que trabalharemos hoje, que também cai bastante no Enem, que é o Kant, tá? Já já a gente chega lá. Então vejam bem que o Hume, ele é mais radical do que o Locke. Ele é um empirista que esticou a corda tanto no radicalismo do empirismo, ele esticou tanto essa corda que encontrou o ceticismo. Então, David Hume, ele é empirista e ceticista. E a gente vai entender o que é que isso significa. Vamos para os slides, né? Vamos passar aqui os slides. David Hume, conhecido como um empirista cético, bastante radical. E quebra a nossa cabeça, tá? É um filósofo difícil de compreender justamente por essa natureza contra-intuitiva dele. Não é possível afirmar que o futuro seja como o passado. Esse axioma que nós encontramos na filosofia do Hume, ele é um axioma que nega a casualidade. Causalidade, ou seja, a causa e o efeito não são uma natureza certa. O que a razão nos diz que algo que acontece aqui causa um efeito aqui, a razão nos diz que isso acontece. Mas o David Hume diz que isso é uma falsidade, porque o que está na mente, as ideias, são somente características opacas, características frágeis, imagens frágeis da realidade, da verdadeira coisa em si, vê? Da verdadeira coisa em si. Ou seja, o David Hume ele entende que a noção que nós temos de causa e efeito, essa noção que nós temos é uma noção falsa, é uma noção psicológica, não é uma noção lógica verdadeira, é uma noção psicológica. Então, a gente vê na nossa mente, segundo Hume, uma sucessão de eventos, uma sucessão de acontecimentos mentais, claro, baseado na observação do que está acontecendo ali na vida perceptível. Então, nós vemos uma quantidade uma sucessão de eventos, e essa sucessão de eventos nos faz acreditar que aquilo teve uma origem e segue, e continua até gestar um efeito. Mas isso foi gestado aonde? Na percepção? Não, isso não foi gestado na percepção. Isso foi gestado na razão. A razão é que nos cria a ideia de causa e efeito. A percepção, não. O que a percepção nos mostra é: existe um evento tal e eu sinto isso. Existe outro evento tal e eu sinto isso. É isso que a percepção nos entrega, né? Mas não a certeza de que há verdadeiramente uma ação, uma causa e uma consequência daquilo, um efeito. Vamos dar um exemplo para nos ajudar. O exemplo clássico é o exemplo do fogo. Se eu acendo o palito de fósforo, estou vendo o fogo ali, certo? Se eu colocar a mão perto daquele fogo, o que é que eu sinto? Sinto calor. Quando eu acendo o fósforo e coloco a mão e sinto calor, o que isso é para as percepções? Para o empirismo, o que isso é? Isso indica que há dois eventos, duas impressões que estão chegando às minhas percepções, aos meus sentidos. A impressão visual de ver o fósforo e a impressão do tato
de sentir o calor. Vê? São dois eventos separados. Nós não podemos garantir que o fósforo aceso gerou calor em minha mão. Isso é o Rumi ensinando, tá falando. Nós não podemos garantir. Quem é que cria essa ideia em nós de que esse fogo aceso gerou um calor na minha mão? Quem é que cria essa ideia? O racionalismo. O nosso raciocínio entende que, olha, se o palito de fósforo está aqui aceso e minha mão está em cima dele e eu sinto calor, é claro que isso é o calor, é efeito, é consequência do fósforo aceso. De minha mão estar próximo do fogo está vigente, manifesto ali na materialidade, né? Ou seja, vê? Parece óbvio. E o Rumi vai lutar contra isso. O que ele aclara é que nós estamos vendo dois eventos e só. Ninguém pode garantir com total certeza que um evento é consequência do outro. É a razão que cria isso. E a razão não pode saber sobre a verdade. Veja que a priori parece que esse filósofo estava muito doido, né? Muito doido. Porém, vamos lá, vamos aprofundando um pouco mais. Observa bem. A mente, a razão ou o raciocínio, consequência da razão, nada pode saber sobre a realidade, segundo o David Hume. Então vamos lá. Essa mesa que está aqui, não sei se vocês conseguem ver, esse relógio que está aqui, esse relógio, tá vendo? Existe para mim através das percepções. Então vamos lá. Por que eu sei que isso aqui é um relógio? Porque eu tenho um tato, tá vendo? Eu tenho uma visão. Ou seja, eu estou vendo e já tenho uma ideia lá na minha mente que isso é um relógio, eu já tenho um conceito. Eu estou vendo esse objeto e tocando nele. Sei que ele existe aqui, na realidade das percepções. Porém, se não houvesse a visão e não houvesse o tato para mim, esse relógio não poderia existir. Para mim, ele não poderia ser uma verdade, ele não poderia ser uma realidade, vê? Porque ele não pode ser provado, experimentado pelas percepções. Ora, a minha mente, na sua exacerbada grandeza, na ideia que ela tem de que ela é verdadeiramente grande, a minha mente acredita que o fato dela criar conceitos sobre esse objeto, que primeiro as percepções descobriram como verdadeiro, a capacidade da minha mente criar um conceito sobre isso, faz a minha mente acreditar que esse relógio existe dentro dela, vê? E não fora. E que fora é somente um resultado material daquilo que já está dentro dela. Então, o David Hume ele explica que a mente, que a razão não pode encontrar a verdade, porque ela só tem imagens opacas, frias. Vê? Imagens frias. Quem pode encontrar a realidade? As percepções. Então, o David Hume ele é da experiência, ele é da intensidade da experiência, ele é do toque, das sensações, da visão, da audição, entende? Ele é do empírico no máximo possível. Se o empírico não existe, a realidade não pode ser apalpada. É? Então, por isso, seguindo nessa linha, esticando a corda ao máximo que ele fez, é por isso que o David Hume ele entende que não existe causa e efeito com uma certeza clara dentro de um conceito. Porque o máximo que a gente vê são percepções. O máximo que a gente sente são as percepções. O máximo que a gente escuta são as percepções. Bem, é isso que a gente tem. E essas percepções estão dentro de nós através dos reflexos frios, frágeis da mente. Entende? Vê como isso vai explodir na cabeça, né? Porque nós não estamos acostumados a pensar dessa forma como o Rumi entrega, né? A maioria da filosofia acadêmica que a gente recebe também, a gente vê os pensadores, apesar de transformarem certos fenômenos em ideias concatenadas, pensamentos organizados, a coisa muito linda. É muito difícil de ver um pensador
um filósofo que consegue ser contraintuitivo ali, é, de encontro mesmo, de encontro à sua própria natureza do pensamento, né? Muito difícil. Então, vê, é um filósofo ímpar esse David Hume, porque verdadeiramente, olha, como consegue esticar a corda nesse sentido, né? Se eu entro nisso, eu já vou ficando doido, angustiado e vou largando isso, imagina só. Então, entenderam a questão? Porque isso aí vai cair no Enem de várias formas, tá? O David Hume vai cair no Enem de várias formas e ele precisa entender que ele é empirista de forma muito radical. E esse esticar de corda é que criou o ceticismo em David Hume. O que é o ceticismo do Hume? Qualquer coisa que seja justificado pela razão deve ser duvidada. Entendeu? O Descartes fala qualquer coisa que não possa ser justificada e aclarada pela razão é falso ou não pode se averiguar ainda a sua veracidade. O que é que o David Hume fala numa síntese? Se a percepção, se o empírico não consegue experimentar aquilo, e a razão sim consegue experimentar aquilo, o que está na razão deve ser duvidado, porque a razão só trabalha com imagens opacas, frias, frágeis. Vê? E a experiência não, olha, eu estou tocando nisso aqui, nesse objeto, que a minha mente chama de mesa. Minha mente chama de mesa. Minha mente chama isso de cadeira, mas o que importa é que a realidade desse objeto está aqui, porque eu estou tocando nele. A realidade desse relógio está aqui porque eu estou tocando nele. É? E qualquer racionalidade em cima das experiências da vida, em cima dos eventos da vida, em cima das impressões, qualquer racionalidade deve ser duvidada. Entendeu? Então, ele não é cético porque não acredita em Deus, não. Ele é cético porque ele esticou a corda, né? Porque ele não tinha mais um passo que ele desse, isso se rompia e ele terminaria como o Nietzsche terminou, né? Como o Nietzsche concluiu a sua vida. Entenderam? Então, não é possível afirmar que o futuro será como o passado, porque a gente não pode garantir. Vamos dar outro exemplo, vamos lá para entender. Uma nuvem densa, carregada, cheia, né, ali escura no céu. Essa nuvem, ela já se acredita que essa nuvem carrega chuva, certo? Carrega chuva. Essa nuvem que carrega chuva nos indica que a consequência disso é que chova, é que cai dessa nuvem, né? E já esperamos por isso. O que o David Hume fala? Não, essa nuvem é um evento perceptível pelas impressões e chover é outro evento. E nós não podemos garantir que essa chuva que está aí, nós não podemos garantir que ela vai derramar suas lágrimas sagradas, né? Entende? A gente não pode garantir isso. Bem, muito contra-intuitivo, né? Muito, muito doido. Observa outra coisa. É, bem, essa lâmpada que está aqui acesa. Nós aprendemos, nós já sabemos que ali você toca no interruptor, né, que se conecta chaves, polos, e isso, através da corrente elétrica, faz essa luz aparecer aqui, essa lâmpada ser iluminada, né? Então, se a gente for aplicar a filosofia de David Hume, o que é que a gente vai dizer? Bom, tal interruptor não significa exatamente que a luz aparecerá ali na lâmpada. Porque nós estamos vendo dois eventos diferentes. A gente não conhece qual é a coisa que une o interruptor à lâmpada. A gente vê o fio material que nós tocamos, mas que coisa é aquela que corre por dentro do fio? Como a gente sabe exatamente como ela se manifesta se não a experimentarmos, né? É algo bastante difícil de se pensar em nossa realidade, em nossa sociedade. Bom, mas ele ficou grande por causa disso, porque ele aplicou um pensamento que até então não se tinha realizado dentro da filosofia, tá? A razão humana não garante certezas absolutas, já estudamos, né? Para o Hume, é o contrário do Descartes. Para o Hume, a razão deve ser duvidada e não os sentidos. E para o Descartes, os sentidos devem ser duvidados e não a razão.
Aqui um ponto muito importante, olha, não há uma substância permanente chamada eu. Somos um feixe de percepções. Isso aqui é muito importante. É, o Descartes entende que a razão é o ser, é o que verdadeiramente nós somos. Por exemplo, ele entende que nós nascemos com uma mente carregada das ideias, já carregada dos seus efeitos. Entende? Então, a mente que já tem a razão, ela já vem de origem com essas características. Vê, o David Hume, na medida que ele investigou isso na sua filosofia, ele entende que não há um ser, não há um eu, não há uma unidade em nós, não há uma realidade única. O David Hume negava a alma. Ou seja, o que é isso? Na filosofia, da forma que ele estudava, que ele investigava, nos seus pensamentos, ele entendia que nós somos um composto, uma constituição de percepções. Então, nós somos medo, angústias, dúvidas, felicidades, anseios, etc. Tudo resultado das percepções, entendeu? Várias percepções geram várias percepções dentro de nós e que o nosso eu verdadeiro que não existe, a nossa unidade que não existe, porque vocês sabem que a unidade, o espírito, o ser, o existencial, é objeto de estudo da filosofia desde os pré-socráticos, tá? É objeto de estudo da filosofia. E o David Hume nega isso porque entende que nós somos apenas o que as nossas percepções são. Nós somos o que a nossa experiência é. Que o encontro com os eventos da vida nos faz ver a realidade somente através das percepções, tá bom? Tá bem? O David Hume, esses conceitos, ao entender as palavras-chave, que palavras-chave a gente pode colocar em David Hume? Vamos lá. Ele esticou a corda. Encontrou o quê? Ceticismo. Que faz o quê? Duvida de qualquer coisa criada pela mente, pelo racionalismo e pela razão. Então, ceticismo, negação da razão. Tá bom? Então, essa é uma palavra-chave. Veja, é muito difícil sintetizar o Rume, né? Mas eu estou entregando aqui porque você vai ver que de vez em quando vai aparecer e isso vai facilitar muito a resolução de questão. Bom, o que David Hume era? Como Locke, empirista. Mas ele era um empirista mais radical, como eu expliquei, por isso um empirista cético, né? E qual a outra característica de Hume? A realidade é resultado das percepções, das impressões, tá bom? Então, as impressões, o ceticismo, o empirismo, a negação da razão são palavras-chave que vai te ajudar na resolução das questões, tá bom? E para concluir, os pensadores da filosofia moderna, vamos falar do Kant. Olha, o Kant tem uma escrita também muito difícil. Pense numa pessoa intelectual. Mas, aqui para a filosofia moderna, é mais fácil de estudar o Kant. O que o Kant é? O Kant é o meio termo, né? Ele é o meio termo. Ele entende que a razão, que encontrar a verdade, é a união de dois pontos. Primeiro é necessário ter as percepções, depois a gente tem que encontrar a razão com essas percepções. Então, uma razão bem formada e as percepções, quando se encontrarem, vejam bem, quando isso se encontrar, vai nos entregar realmente uma verdade. Immanuel Kant, criador do criticismo, que é uma tentativa de síntese entre o racionalismo e o empirismo. O conhecimento começa com a experiência, mas não vem só dela, tá bom? Então não vem só dela. A mente possui estruturas racionais que organizam a experiência. Aqui é muito interessante esse último tópico. Olha, não conhecemos o mundo como ele é, número, mas como ele nos parece. Isso aqui é muito interessante. A reflexão sobre isso é muito interessante. Veja, Kant, observar somente o empirismo, né, o que a gente observa fora, é, na verdade, resultado daquela imagem do mundo que a gente já criou. Então vamos lá. Eu chamo isso aqui de cadeira.
Não sei como você chama, eu imagino que você chame isso, se você estiver aqui no Brasil, também chame isso de cadeira, né? Imagina. Poltrona, talvez, não sei. Então, aqui está uma cadeira. Por que que nós chamamos isso de cadeira? Porque em algum momento esse conceito foi colocado dentro de nossa racionalidade. Dentro de nossa racionalidade foi colocado o conceito de cadeira. Quando nós observamos, quando nós observamos a cadeira, nós sabemos que ela é um objeto para sentar, né? Um objeto para sentar. Nós usamos esse objeto para isso. A cadeira é usada para sentar. Então, a percepção externa, vê, do mundo, que é essa cadeira, nesse exemplo que nós temos, é resultado daquilo que a gente já conhece do mundo. Então, por isso, a gente não acessa a essência verdadeira da cadeira. O que a gente acessa é o resultado daquilo que a gente já tem de condicionamentos em relação àquela cadeira. Não sei se vocês tiveram acesso a crianças aí, filhos, filhas, irmãos, irmãs, ou se você lembra de quando você era muito pequeno, ou pequena, né? Observa, uma criança dessa, ali com 2, 3 anos de idade, que não sabe que essa cadeira é cadeira, e não sabe que essa cadeira é para sentar, o que ela faz com esse objeto aqui? Ela faz tudo. Ela transforma esse objeto em carro, ela transforma esse objeto em casa, ela transforma esse objeto em barreira, ela transforma esse objeto em aeroportos. Ela faz de tudo com esse objeto, menos sentar. Quando essas experiências, o empirismo, vai se unindo ao racionalismo, a gente condiciona esse objeto ao seu lugar no mundo. Seu lugar, o lugar no mundo desse objeto é ser cadeira para sentar. Entendeu? Então, não conhecemos o mundo como ele é, mas como ele nos parece. Olha que interessante. Há uma experiência muito conhecida, né? Chamada de experiência da dupla fenda, que trata, é uma experiência de verdade, vocês encontram até no YouTube, que trata sobre a forma de agir, de se comportar da luz, às vezes como onda, às vezes como uma partícula, um foto de luz. Então, observa bem. Nessa experiência, o que é que se comprovou? Claro, é uma experiência complexa e isso é uma síntese. Mas se comprovou que a luz, quando não está observada, se comporta de uma certa maneira que ela passa em igualdade pelas duas fendas. Porém, quando a luz é observada, ela não se comporta mais como uma onda. Perdão, ela não se comporta mais como uma partícula, e sim como uma onda. Ou seja, ela altera a sua forma, o seu comportamento em relação às fendas, e ela não vai mais numa linha só, ela vai de várias maneiras. Então, o que se deduz, em síntese, sobre essa experiência? Se deduz que, tendo um observador, a luz se comporta de modos diferentes. E você sabe que tudo que existe fora só existe para nós, para a nossa visão, por causa da luz. Então, olha que interessante isso. O que eu estou vendo agora do mundo, só eu, Nelson, está vendo. Se estiver outra pessoa aqui no meu lado, vendo o mesmo mundo que eu estou vendo, ou seja, vendo a mesma mesa, a mesma cadeira, os mesmos objetos, ela estaria vendo esses objetos de um modo diferente do meu. Doido, né? A realidade, como nós conhecemos, depende do observador. Cuidado para não criar metafísicas em cima disso. Mas a realidade, como ela é, depende do observador. Tá? E isso é estrito senso. As abstrações filosóficas e esotéricas, religiosas, comportamentais que se fazem em cima disso são outras coisas. Não podemos confundir essas abstrações que toda pessoa tem o direito de fazer, a filosofia está aí para isso. Não podemos confundir essas abstrações com o estrito senso da experiência. Então vamos lá. O mundo observável se altera na medida da minha observação. E tudo isso são partículas e fótons de luz. Tá? Partículas de luz e ondas, né? Então observa bem. Olha o que o Kant fala. Não conhecemos o mundo como ele é,
mas como ele nos parece. Né? Então parece que o Kant já refletia sobre essa física tão complicada que é a física quântica, mas não dessa forma como a gente pensa, né? Mas olha a capacidade de raciocínio, de pensamento, de análise, de meditação, de aprofundamento que esse senhor teve para chegar a esse tipo de consideração, agora comprovado por uma experiência, né? Então, o mundo que a gente vê fora, ele é resultado do que a gente conhece do mundo, entendeu? O que a gente conhece do mundo é o mundo que a gente vê fora. Então, disse é o Kant que tentou unir realmente. O Kant tentou unir na mesma sala o Descartes e o Hume. Imagina esse casamento do Descartes com o Hume. Isso deve ser facada, briga e tiro para todos os lados, tá bom? Então, esses são os pensadores da filosofia moderna. E agora nós vamos para as questões. Vocês vão ver que, tendo as palavras-chave, é muito mais fácil de responder as questões. Tá bom? Vamos lá.